Então eu tô te explicando o quê? O mundo tá dividido entre o mal e o bem. Qual que você vai escolher? O demônio lá dentro do corral da polícia. Você não tem autoridade sobre nós, porque você faz as nossas vontades. Aí Jesus orou lá no Sermão do Monte e nos ensinou. Jesus nos ensinou lá. Falou assim, ó, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E venha a nós o vosso reino. Aquela oração, presta atenção naquela oração de Jesus para você ver. O que Jesus orou ali? Jesus ali, aquilo ali é uma aula de escatologia, pô. Aquela oração de Jesus, o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Por que santificado? O nome de Deus é santificado. Mas por quê? Porque o ser humano não santifica. O nome de Deus. Venha a nós o vosso reino. Quando Jesus fala isso, ele fala assim, o reino é meu. Foi eu que fiz a água, tudo que existe, o cereal da terra. Eu costumo falar isso para ir logo na ferida do ser humano. Tá vendo como você é injusto? Tem vídeo de um satanista que rola aí, certo? Esse satanista rola aí na internet. Olha como que essas pessoas são débeis. Deus me perdoe, mas ó como que essas pessoas elas não pensam. E Jesus fala assim, errais por não conhecer as escrituras. Você não pode fazer sua própria doutrina e você não pode fazer as coisas que você quer. Você tem que se render a Deus e ir para a Bíblia. Senão você vai ser prejudicado pelo mal que já está dentro de você. Aí beleza, o cara é satanista. Não, eu sou satanista. De onde que você conheceu Satã? Da Bíblia. Deus revelou ele, que é o diabo, a antiga serpente. Ai, eu sou satanista. Não, eu sou adorador de Lúcifer. Ah, você é adorador de Lúcifer? Tá bom então. Então vai comer vai beber a água que Lúcifer fez. Vai comer a picanha lá do gado que Lúcifer fez, tá? Vai comer o cereal da terra que Lúcifer fez. Ah, você não vai comer não? Quem fez isso tudo foi Deus. Depois eu vou fazer um vídeo, sem precisar entrar na Bíblia, para te explicar que o Deus de Israel é o único Deus. É o Senhor de tudo. Ah, porque tem vários deuses, o Deus da Jujuba, igual o Richard Dawkins fala. Qual Deus que é? O Deus da Jujuba. Vou te explicar que o Deus de Israel é o único Deus. Vou te explicar, vou fazer um vídeo explicando sobre isso. Você vai ver. Vai lá, come do cereal da terra que Lúcifer fez. Lúcifer não fez nada. O diabo não fez nada. Ele é mais uma criatura. E agora caído. Destituído para sempre da glória de Deus. Nós estamos destituídos da glória de Deus, mas é só você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Lá em Romanos 8:1 está escrito: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo as vontades da carne, as inclinações da carne. Nossa carne é inclinada para o mal, não quero. Eu não vou andar contra as inclinações da carne. Outra coisa, eu falei muito sobre isso em uns vídeos meus aí da carne, e aí dá a impressão que toda hora eu tô assim, né? Ai, não carne, não carne. Não, não é assim quando você aceita Jesus. Ele te livra do poder Ele te livra, não é que ele te livra. É como se ele reduzisse o poder do pecado sobre você. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo vem, entra dentro de você, começa a habitar em você, dá discernimento. Você vai ler a palavra, vai para os cultos e tal. O poder do pecado, ele reduz. Por exemplo, eu vivia no mundo, aí eu fazia coisas do mundo. As coisas que eu fazia lá no mundo, eu não tô assim, eu quero fazer. Não, você não tá assim. Acabou, é aniquilado. Eu nem lembro das coisas que... Só depois que eu lembro, eu falo, olha, Deus me livrou dessas coisas aí, mano. Do mal, os negócios do mal. Tinha uma vontade doida. Deus aniquila isso aí. Aí você vai andando, mas o pecado tá dentro de você, tem que vigiar. Eu já expliquei em uns vídeos meus aí, que tipo assim, mas os crentes, e tem um crente que cai, que aí depois tá... Por quê? Porque Jesus fala, permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Quando você tá com Cristo, fazendo as coisas de Cristo, sendo obediente a Deus, lembra, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você tem que sujeitar a Deus, é todo dia. Lucas 9:23, Jesus diz assim, qualquer um que vir após mim, quiser vir após mim, em primeiro lugar, quiser me seguir, em primeiro lugar, negue-se a si mesmo, tome sua cruz dia após dia e me sigam. É o que resta para nós. Negue-se a si mesmo. Senhor, mas eu quero negue-se a si mesmo. Mas eu quero fazer a mesma, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Então veja lá que o que acontece? Então, irmãos, o que acontece? As pessoas, elas dão legalidade pelo demônio. Por quê? Por causa do pecado. Expliquei. Adão e Eva entregou as chaves do mundo na mão de Satanás. Ele ofereceu para Jesus depois. Jesus falou, não, somente ao teu Deus adorarás. Deus é digno de toda honra e toda glória. Deus é o único digno de toda honra e toda glória. Então eu vou adorar a Deus. Eu não quero saber do mundo. O mundo tá cheio de coisa aí. Você vê que as novelas ensinam, os filmes ensinam. Então, olha só. As pessoas pensam que o endemônio... Que eu estou explicando sobre o vídeo, né, irmão? Eu estou pregando a palavra, certo? Não estou fugindo do vídeo, não. Estou falando sobre a vontade de Deus
e a vontade do diabo na sua vida. Jesus orou. Eu falei que aquela oração de Jesus é uma escatologia. Por que que é um estudo de escatologia? Jesus fala que os sufrágios, o reino do homem vai acabar. Vai acabar essa bagunça aí. Agora eu sou presidente, né? Beleza aí tal, meus ministros e tal, e nós vamos governar agora o Brasil, vamos governar o outro país. Aí Jesus vai acabar com tudo isso. Estados Unidos, tudo pertence a Deus, todos os países, o mundo pertence a Ele, foi Ele que fez tudo. Então, Pai, venha a nós o vosso reino, não dá mais para viver aqui. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. As pessoas não acreditam em vai vir um homem na nuvem, vai vir um homem sobre as nuvens, nós seremos arrebatados com Ele. Tá entendendo? O ser humano, ele acredita num monte de coisa aí. Ele vê as atrocidades acontecendo, vê a vida dele se deteriorando, entrando ladeira abaixo. Ele vê ele fazendo coisas das quais ele não quer fazer, mas não acredita em Deus. Não acredita no que a palavra diz. Tá traindo a esposa, tá se prejudicando, assistindo pornografia o dia todo, viciado nisso, se masturbando direto e fazendo coisa horrível com ele mesmo. Depois que ele faz, aí ele vai e se arrepende. Ele não entende porque depois ele se arrepende. Porque você tem uma centelha divina dentro de você. Você é uma criatura feita por Deus. Então quando você faz coisas e peca, coisa que é contrária à lei de Deus, Deus ele colocou, em você, Deus ele colocou em você o desejo de conhecer a Ele, e Ele colocou em você uma semente que vai te alertar, um alerta, que você está no erro, você está fazendo coisa errada, você tem que se consertar com Ele. Então o mundo está dividido entre o mal e o bem. Tem pessoas por aí endemoniadas, só que não está igual o Judas. Eu vou explicar. Você viu que esse demônio aí do vídeo, ele tá possesso. Ele tá aí, ele tá manifestado. Mas não precisa estar assim para se manifestar. Olha aí os traficantes aí, olha as pessoas aí, ó. Igual eu expliquei. Tráfico para todo lado, olha os moleques saindo de manhã para roubar as tiazinhas no ponto. Assaltar todo mundo. Olha aí o cara com a moto dele, eu mesmo já fui roubado. Tava andando com a minha moto na madrugada ainda, acho que aqueles meninos deviam estar vindo do pancadão e tal, roubaram minha moto e ainda me chamou querendo roubar mais coisa. Eu falei, não, meu, tal, saí fora. Fui saindo, ele deixou e foi embora com a minha moto, um bem que eu tinha, que eu trabalhei muito para conseguir, quanto outras pessoas. Isso é a injustiça. Aí eu falei do satanista aí, tá sendo injusto. Tudo bem, você pode ser satanista, pode fazer o que pode fazer isso, você tem livre-arbítrio, você pode adorar quem você quiser. Agora a pergunta essa é a pergunta que é o divisor de águas, certo? Você está sendo justo? Você está sendo justo? Porque o que eu disse? Então bebe da água que Lúcifer fez, pô. Come do cereal da terra que Lúcifer não fez nada. Lúcifer não fez nada. E você só conheceu Lúcifer por causa da Bíblia. Tá entendendo? Então, eu sou adorador de Lúcifer. O que Lúcifer fez? Então, tudo bem, você pode ser. Você pode ser. Mas você sabe qual que é a diferença disso? Que você não está sendo justo. Você não está sendo justo perante Deus. A Bíblia diz que quem vai ser salvo é quem vai ser justificado. Ó, Apocalipse 22, ou 20:11, que fala que vai ter o julgamento final lá no trono branco lá. Aí a Bíblia diz assim, ó. Ó, o que a Bíblia diz, ó. E foram abertos livros. E livros foram abertos. E foi aberto também o livro da vida. Olha o que mas não tem só o livro... não é o livro da vida, não tem só o livro da vida. Não. Deus vai abrir livros e livros. Os anjos vão abrir e vão falar assim, ó Senhor, está escrito aqui que naquele dia ele fez isso, fez aquilo, e não honrou o Senhor, e participa de todas as coisas do mundo que você fez, e respira o ar que você fez. Ele mesmo pertence ao Senhor, porque o Senhor é Deus, o Senhor fez o ser humano, certo? Fez um molde, colocou lá a alma e o espírito lá, agora ele é uma alma vivente, está aí, mas está escrito aqui que ele... Assim, não, então ele não vai entrar na minha casa, ele fez as vontades do mundo, foi isso, anjo? Ele fez as vontades do mundo, do Senhor não. Então eu falei assim, não, então ele não é meu amigo, pô. Vai entrar na minha casa, depois que participou, tá fazendo as coisas do mundo e não se arrependeu. Certo? Então, ó, vou ler uma palavra para você que tá em... Melhor dizendo, não vou ler essa palavra porque o vídeo já ficou grande já. Então eu vou comentar sobre essa palavra. Mateus 12, 43. Não, Mateus 12. Mateus? Não, vou falar sobre o demoniado Gerazeno. Jesus foi lá ter com um demônio, um endemoniado. Ele tava ele vivia em sepulcros, cadeias, os outros amarravam ele com cadeias, que é, né, algema, tudo, ele quebrava tudo, tava lá.
Aí quando Jesus estava vindo, o demônio exclamou do corpo dele. A Bíblia diz assim, ó, e foi lá adorar Jesus. Quantas pessoas que não tá fazendo isso daí? Ó, quantas pessoas que eles não estão fazendo isso? Pastores nas igrejas, igrejas que não pregam a palavra de Deus, que não falam sobre o amor de Cristo. Tá cheio de demônio. Eu vou explicar o porquê. Expliquei para você aí na ideia anterior aí que você só tem como se sujeitar a Deus. Você tem que se sujeitar a Deus. Se você não se sujeitar a Deus, o pecado ele vive em você, meu. Nós foi contaminado. Então você tem que se sujeitar a Deus para você ser uma nova criatura. Quando você entrega a sua vida para Jesus, ele vive a sua vida. Ele pega você, é um instrumento, ele vive sua vida e ele... Ó, o meu pastor já pregou uma vez, pastor Fernando, eu achei muito lindo isso aí que ele falou, cara. O pastor Fernando falou assim para nós, ó Daniel, falou para a igreja, né? Falou assim, ó, quando Deus ele olha para a terra, ele tem que ver mini-cristos. Mini-cristos. Ele tem que ver pessoas andando como Cristo andaram. Pessoas, crentes andando como Cristo andaram. Então, Jesus ele vive sua vida, o Espírito dele vive sua vida. Você tem que ficar o mais parecido com ele possível, pô. Deixa eu falar uma coisa pra você. Pastores ganhando dinheiro aí, dos fiéis aí. Coloca isso no foco. Eu já falei, 90% do culto é falando de outras coisas. 10% vamos abrir a Bíblia aqui, é um versículo, ó irmão, Deus é bom e o diabo não presta. 10%. Aí beleza, aí o diabo atua na vida deles, porque eles não aprendem sobre a palavra, porque a palavra você tem instrução, você começa a se encher de Deus. Então, aí o que os pastores fazem? Só fala sobre prosperidade, alguns pastores, né? Fala sobre prosperidade, fala sobre outras coisas. E o diabo acha lindo isso daí, porque a palavra é que cura, transforma e salva e te fala sobre um Deus. E te fala sobre um céu, e te fala sobre o inferno também. É duro ouvir? É duro ouvir, mas te fala sobre o inferno também. Então, aí o que acontece? Aí o cara fica rico. Prosperidade, tal. Buscar em primeiro o reino de Deus, é o que Jesus fala. Buscar em primeiro o reino de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é a justiça que eu falei? Adorar a Deus. Meu. O que Jesus falou dos mandamentos? Foi reduzido em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e ter o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas. Ontem no culto de doutrina o pastor Fernando falou sobre ídolos. O que é ídolo? Um trabalho que é mais do que Deus. Sua mulher não pode ser mais do que Deus. Seu filho não pode, meu. Deus criou tudo. O dinheiro, Deus mamão. Não, é porque eu tô mal. Eu já caí em conversa de crente. Que, não, eu tô mal. É porque, não, eu tenho que estar próspero, eu tenho que estar bem. Aí eu, é mesmo, irmão. É mesmo. E a gente não consegue nem concentrar para ler a Bíblia quando a gente não tá bem. Olha que loucura. Aí quando eu peguei, raciocinei, Deus me deu uma luz, eu olhei minha casa e falei, peraí, amor, deixa eu abrir o armário aqui. O armário tinha comida. Falei, mano, tá tudo bem? Minha esposa tava bem, meus filhos tava bem, tava tudo bem. Eu ainda tenho uns bens ainda que são poucos, mas eu fico feliz por esses bens que eu tenho, um carro e uma moto. Aí, beleza, eu tô aqui bem na minha casa, eu tenho um trabalho, sou feliz, tô saudável. Por que eu tô mal? É só isso, meu. Deus ele pode te enriquecer, pode te dar mais, mas é isso. Aos pastores cheios de prosperidade, prosperidade. Aí compra uma casa em Campos do Jordão, aí compra uma casa em Nova York, aí compra uma casa lá em Miami, juntando tesouro na terra. Juntando tesouro na terra. E aí Jesus fala, não é que isso é pecado. O problema é que o pecado mora em você. E o pecado ele te corrompe. Quando Jesus fala assim, é difícil o rico entrar no reino de Deus, é porque... É difícil por quê? Porque Jesus ele pode te dar riquezas e tal, mas como o pecado mora dentro de você, é perigoso você se corromper pelas riquezas. Pô, eu não vou no culto não, eu vou curtir minha casa da praia. Pra que eu vou cultuar a Deus? Curtir minha casa da praia, pô, lá tá legal. Vou andar na minha Ferrari. Deus não pode estar em segundo plano. Deus em primeiro plano. Deus acima de todas as coisas. Ô Daniel, essa palavra é dura e tal. Ô irmão, vou falar uma coisa pra você. Algumas vezes eu já falei com alguns irmãos meus. Deus só me usa assim, mano. Eu trazer a palavra porque eu gosto de palavra dura. Porque pra me consertar, mano, pra me andar na linha reta. Pode bater, bate. A missionária outro dia trouxe uma palavra dura, a missionária Viviane, trouxe uma palavra dura, né? Aí ela até falou assim, irmãos, essa foi a palavra e tal, e a missionária até se emocionou ali, porque Deus ele quer conserto com a igreja, meu Deus é santo. Aí eu foi feliz. Foi feliz, porque eu falei, é isso mesmo, eu preciso me consertar, tô tudo errado. Tem coisas ainda que tá errado, eu tenho que me consertar. Aí os outros veem aí, religiosão. Religiosão não é religioso não, mano.
Eu entendi que existe um Deus, eu entendi que existe um céu, eu entendi que existe um inferno, eu entendi que a palavra de Deus cura, salva e liberta. Eu quero andar na palavra de Deus. Mas agora eu estou pregando para você a palavra, do jeito que tem que ser. Eu nem sempre sou assim. Os caras falam, eu não vou convidar o Daniel um dia para um bate-papo com nós, um negócio que ele é religiosão. O cara é todo certão, sou nada, pô, sou pecador, sou errado. Troca ideia sobre vários assuntos aqui, ó. Eu leio. Quer trocar ideia sobre quem? Che Guevara, Marighella? Os ídolos aí que... Antigamente eu tinha esses caras aí como cara legal. Hoje eu conheci a história e a palavra de Deus também me libertou. Jesus me deu da água, a qual eu não tenho mais sede. Não tenho mais sede. Já era cheio de sede antes, revolucionário. Amava o rap, é tal, que o rap é da hora e tal. E os caras falando vários baratos. E hoje eu gosto também do rap, convertido. Mano Reco, meu irmão, amo. Pastor Mano Reco, Tiagão, o Cela. Eu gosto desses caras. Os caras falam de Deus, mas o rap dos caras tá convertido. Mas então é o seguinte, ó. O demônio Gerazeno tava lá. Aí o diabo pegou e falou assim, o demônio falou assim, ó, pra Jesus. Falou assim, ó. Rogo-te para que nós possamos entrar nos porcos. Deixa nós entrar no porco. Não manda nós pro abismo, não. Aí as pessoas pintam o diabo que o diabo tá lá no inferno. O diabo tá lá no inferno. Não, o diabo não tá no inferno. O diabo, ele tá aqui. Ele tá aí. A Bíblia diz, eu falei, já citei Daniel aí, certo? Que Daniel, ele precisava de uma mensagem. A mensagem precisava vir sobre ele. E ele pegou e falou assim, ó, muito tempo já, Daniel, eu tinha que vir para te entregar essa mensagem, mas o príncipe da Pérsia me impediu. Me impediu e Deus teve que mandar o arcanjo Miguel, que é o príncipe da Pérsia, Satanás, habitando nas regiões celestiais. E eu mostro aí também em Judas 1:9, certo? E os demônios andando por aí, possuindo o corpo das pessoas. Ah, o demônio está no inferno. Tá, o demônio está no inferno. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Então, beleza, tem pessoas endemoniadas. Olha aí o tráfico aí, ó. Olha os caras aí não se importando com o sangue das pessoas, só para ganhar dinheiro. Olha os pastores aí na igreja, pastores na igreja aí também, ó, comprando uma casa aqui, outra em Nova York, outra não sei aonde, e tá tudo certo, porque eu preciso de dinheiro, preciso de Deus, e Deus me dá a paz que eu preciso. Tenho comida na minha casa, tô bem, tenho um emprego para buscar o pão de cada dia, minha família tá bem, se Deus me der mais, eu luto também para isso, eu não fico parado. Entendeu? Eu, além de ter meu serviço, eu tenho uma obra paralela aqui com a minha esposa, né? Nós fazemos linguiça artesanal, salame. Então eu tenho umas coisas paralelas. E estou sempre em busca da prosperidade, mas controlada, sem ânsia. Ah, eu preciso. Preciso primeiro de Deus. Então vamos lá. Ó, o diabo não está no inferno. O diabo está por aí, vivendo entre a humanidade, né, habitando nas regiões celestes. Não foi mandado para o inferno ainda. Então você tem duas leis no mundo. A lei de Deus e a lei do homem. A lei de Deus e a lei do homem é a lei do diabo. O homem foi infectado com o mal, então você escolhe, certo? Aí o demônio falou aí pro cara aí, ó. Você não tem autoridade sobre nós, porque você faz as nossas vontades. Jesus orou, Pai, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. E eu te falei que as pessoas estão possuídas. Agora eu vou ler para você aqui, ó. As pessoas estão possuídas. Estão possuídas de demônio, mas elas não ficam se debatendo, com a mão para trás, babando. Ó Judas aqui, ó. Ó. Lucas 22:3. Lucas 22:3. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariote, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhe entregaria Jesus. Oh, o diabo entrou em Judas. E Judas ficou se debatendo? Judas ficou se debatendo, se estribuchando, babando? Oh, ficou? Não. Judas pegou e saiu de boa e falou assim, eu vou vender Jesus por 30 moedas de prata. Foi lá ver com os principais lá, dos sacerdotes, falou, então, vou me entregar Jesus sem tumulto. Olha o que a Bíblia diz, que Judas foi entregar Jesus sem tumulto. Então eu te falo aí, esses caras que tá roubando, as pessoas que roubam, as pessoas que são injustas. Eu falei do satanista aí, né, que ele come do cereal da terra. O ar que ele respira é de Deus. É que Deus é misericordioso demais. Já pensou se Deus pegasse... Mano, se Deus fosse fazer... Eu mesmo já estaria morto, pô. Se Deus fosse cortar a respiração. Lá em Jó tem uma palavra que diz assim, ó. Eles se atormentam quando tu não tem misericórdia dele. Alguma coisa assim. Eles vivem atormentados. Corta-lhes a respiração e eles retornam pro pó. Nós não é nada. Eu nem estaria aqui pregando pra você. Porque Deus é misericordioso. Imagina Deus vendo um satanista falando assim, adorando o Lúcifer, adorando o diabo. E Deus fala assim, não, vou cortar a respiração dele. Tudo pertence a Deus. Se você não adora outro que não seja Deus, você está sendo injusto.
Você está sendo injusto. Você participa de tudo que Deus fez. Não é gostoso comer uma picanha aí? Eu falo de picanha porque aqui no Brasil as pessoas gostam de picanha. Entendeu? Então, não é bom comer uma picanha? Então, tudo pertence a Deus. Então agora você sabe que se você fazer a vontade do inimigo, ele vai entrar em você. Você viu Judas aí, ó. E tem um monte de pessoa por aí endemoniada. Certo? Tem um monte de pessoa endemoniada que tá por aí, mas tá endemoniada. Traficando, roubando, matando. Entendeu? Às vezes com demônio e às vezes sem. Nós não temos essa visão espiritual. A alma não tá ligada no espírito. A alma tá ligada na carne. Por isso que nós pende mais pra carne. A carne vai e assalta a alma. Fala pra alma, não, alma, vem por aqui. O espírito tá fraquinho porque você não alimenta. Aí o espírito fala assim, não, vamos lá no culto. Aí tem pessoas que falam assim, ó, quando eu sou convidado pro culto, é o pior dia, porque aí eu não vou pro culto, acontece um monte de coisa e eu não vou. Claro, porque o espírito já tá fraquinho, uma hora antes, pede e fala assim, eu quero estar no culto hoje. Porque a carne, ela vai arrumando um monte de pretexto, pô, de obstáculo. Não vamos no culto, não. Não é bom estar no culto, não. Não, eu posso adorar a Deus aqui da minha casa. Os desigrejados mesmo também falam isso aí. Que é bom adorar a Deus em casa, do que estar junto com os irmãos, todo mundo reunido, falando da palavra do Senhor. Como que vai ser melhor? É melhor estar na igreja, em casa, entendeu? Mas isso aí é outro assunto. Irmãos, fica na paz de Deus. Essa palavra, eu acredito que foi uma palavra bem reflexiva. Os irmãos estão vendo aí que eu falo demais. Eu também não sou um expert, comecei agora com esses vídeos. Deus tem me dado direção. Eu estou assistindo esses vídeos para ver alguns erros que eu cometo. Às vezes eu falo do mesmo assunto, no mesmo vídeo. Mas Deus vai dar direção aos poucos. Eu acredito que eu, junto com os irmãos, vamos aprender sobre a palavra de Deus. Ó, vou ler mais uma palavra aqui, ó. Mas beleza, terminou já essa reflexão. Você aprendeu que existe a vontade de Deus e a vontade do diabo. O demônio falou lá pro policial aí dentro do corró. Falou pra ele, falou assim, ó, você não tem autoridade sobre nós não, pô. Você faz o que nós quer. Você faz o que nós quer, você não tem autoridade sobre nós. Jesus só dá autoridade para quem anda com ele. Você não está com ele não, você está fazendo nossas vontades. Quer expulsar nós, é doido? Certo? E o demônio conhece qualquer um, os demônios conhecem. O demônio conhece as pessoas. Tem uma passagem lá de Paulo, lá, acho que é Paulo e Silas. Não, tem uma passagem de uns discípulos, que eram discípulos dos discípulos, não eram discípulos, né? Se tornaram discípulos, conheceram Jesus. Aí foram expulsar um demônio e falou assim, ó, eu te expulso em nome daquele que Paulo prega. Em nome daquele que Paulo prega. Aí o demônio pegou e falou assim, avançou sobre eles, rasgou eles, né? Machucou eles e falou assim, ó, eu conheço o Paulo e sei quem é Jesus, mas vós quem és? Não tem autoridade, tá fazendo as coisas que o inimigo quer? Cuidado, mano, cuidado. O mundo é espiritual, o negócio é de verdade, pô. Ó, reflexão sobre a nossa vida. Que as pessoas falam assim, as pessoas assim, o cara é santão, é santão muito. Eu não sou mesmo não. Aqui, ó. Romanos 2, 21. Tu, pois, que ensinas a outros, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Diz que não se deve cometer adultérios e o cometes? Olha o que a Bíblia está dizendo. Ô Daniel, legal aí, tá fazendo os vídeos? Tá fazendo os vídeos, tá falando pros caras aí, né? Mas você que tá falando pros caras não fazer isso, você faz, Daniel? Tô de olho em você. Porque a palavra não é sua. A palavra vem em mim, Deus me dá direção e eu levo a palavra para a humanidade. Aí Deus tá falando, você que diz que não se deve furtar, você que tá em cima do púlpito, você furta? Você diz que não se deve roubar e você rouba? Você que diz que não se deve cometer adultério, você comete? Então você tá pensando que porque você tá falando você é o santão? Não sou mesmo não. Estou debaixo da mão de Deus, quero estar debaixo da mão de Deus. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus abençoe o dia de todos.